Olá, bom dia, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast A Prosa é Essa, né? E hoje, recebendo essa grande figura, meu amigo Hélio Tavares, vereador lá da cidade ali de Casserengue, vizinhos, né? Que eu tive a grande felicidade de conhecer ele através do meu amigo Van, através do trabalho que ele vem fazendo ali em Casserengue e também através desse crescimento turístico que está acontecendo aqui na região da gente, do Curimataú. O Hélio é um grande apoiador também, um grande incentivador. E desde já pedi desculpa a vocês que hoje a gente não conseguiu fazer ao vivo devido a problemas da energia, problemas da internet que está acontecendo aqui na nossa região. Mas a gente está fazendo aqui gravado, meu amigo Hélio. Ainda bem que a gente não estava nem conseguindo se comunicar, né, É Hélio? verdade, O Hélio verdade. lá em Cacerengo, aqui em Cacibreta, e eu apreensivo aqui, eu digo, será que ele vem? Que a agenda do homem é meio lotada, e eu já fazia dia que eu vinha assediando ele aqui para ele participar do nosso podcast, e a gente não podia ficar sem essa grande figura aqui para contribuir com o nosso projeto. O Hélio, seja muito bem-vindo, meu irmão. Como a gente, o próprio nome do podcast já diz, a prosa é essa, é uma prosa bem à vontade. Eu acredito que a sua história, né, a sua determinação vai contribuir também muito com o nosso projeto, porque como a gente já vem falando ali nos bastidores, não tem jeito. Todo convidado que chega aqui, a gente acaba fazendo um podcast dentro do Verdade. podcast. A nossa ideia aqui é a gente trazer histórias como a sua, histórias de relevância, histórias de luta, histórias de resistência, porque a gente sabe que a gente mora numa região seca, a gente tem origens de agricultores, não é verdade? E nas últimas décadas a gente teve muita evasão de pessoas para a região do sul devido à escassez de oportunidade de trabalho, não é verdade? E digamos de 20 anos para cá, nossa realidade mudou um pouquinho e eu sou muito fã de pessoas como você, que é um dos que resistiram a toda a nossa dificuldade, né? E estão aqui segurando a bandeira. Então, meu irmão, é uma prosa. Fique bem à vontade. Eu tenho certeza que muitos já ouviram falar, o Hélito, vereador lá de Cacerengue, tal, tal, mas eu acredito que pouquíssima gente conhece a história da origem. Comece se apresentando aí. Fica à vontade, viu, Hélito? Bem à Verdade. vontade, meu irmão. Netinho, primeiramente quero agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, um dia Amém. abençoado. Parece que Deus abençoou o nosso dia com essa chuva. Sem detalhe, parceiro, trouxe mais chuva, Trouxe viu? a chuva veio junto com a gente. Aqui a gente tá num clima bacana aqui, no seu ambiente aqui, onde você faz seu programa. O programa A Prosa é Essa, onde eu já tive a oportunidade de acompanhar outros amigos entrevistados. É um prazer imenso, Netinho, estar aqui. Agradecer a você pelo convite, agradecer aos meus amigos também que me apoiam para estar aqui hoje. E como você falou, a gente temos história. Não existe aqui, não está o vereador, ele está a pessoa, está o Hélito, filho de agricultor, de pai agricultor, mãe agricultora, avós agricultores. Né? Tá um que você disse que resistiu a todo um processo dessa escassez de chuva, da evasão para o sul, como você mesmo mencionou. E eu também já tive no sul, pouca gente sabe, né, no sul, que o pessoal Quantos aqui anos, do. Hélito, tu tem? Tô com 37, né, tem hoje, 37. 37 anos. Aos, morei na zona rural de Cacerenga até os 8 anos. 8 anos minha mãe mudou pra rua, pra cidade, né, como a gente conhece como rua. Como rua. E daí comecei a trabalhar novo, empresário, eu sou empresário desde novo. Minha primeira empresa foi uma caixa de dindim do lado. A gente sabe. Depois a gente teve aquele chamado tabuleiro que vendia balinha ali na feira de Cacerengue. Quem talvez me conheça lá de trás saibam disso. Então a gente está aqui hoje. Por trás da gente tem uma história, né, Netinho? Verdade. E De muita luta. de luta. Muita gente não sabe o que a gente passou para estar aqui. Como eu venho conversando com o Eduardo, que está aqui me acompanhando. Em breve, se Deus quiser, tem um plano aí, um sonho de fazer um mini documentário da minha história de vida até hoje. Porque a gente tem uma batalha para estar até aqui e muita gente não dá o valor que a gente muitas vezes acha que merece, né, pelas nossas histórias. Mas uma introdução básica do que a gente está aqui. Hoje, como você falou, nossa região é muito rica de cultura, muito rica de pessoas batalhadoras, muito rica de turismo que precisa ser explorado e precisa ser mais apoiado. Verdade. Eu, enquanto legislativo, que o povo me permitiu estar no segundo mandato, aqui não quero falar muito de política, mas assim, a gente tá para Não tem como não apoiar, não falar, tem não tem como não como não falar, falar. a gente tá para apoiar essas iniciativas, tá para enaltecer
E mais uma vez, parabéns a você pelas iniciativas pela nossa região, por Casserengue, por Cacimba Dentro, que você é daqui, você trabalha aqui. Então, parabéns, Netinho, pelo seu trabalho e pelas suas iniciativas. Não, que é isso, a gente que agradece aqui o apoio, porque na realidade esse projeto não tinha como ser idealizado, não tinha como ser realizado, né, sem a contribuição de vocês, né? Porque a ideia é a gente justamente trazer visibilidade para a nossa região. Quando eu digo região, a gente não, eu não posso falar só para Cacimba Dentro, você não pode só falar para Casserengue, né? Como eu já tive amigos aqui que participaram de Dona Inês, né? De outras cidades. O Curimataú, se eu não me engano, corresponde toda vez na entrevista, João, nós temos que notar isso aí. Toda vez na entrevista eu me atrapalho. Quantas cidades compreende a região do Curimataú? Eu fico na dúvida se é 11 ou se é 15. Eduardo sabe? Não, Eduardo. Tem que depois pesquisar isso aí. Toda vez me atrapalho. Pessoal, desculpa aí. Mas assim, quando a gente vai falar de região, a gente fala do nosso Curimataú, que é uma região rica, pobre, escassa na parte de chuva, de água, a gente sabe disso. Mas é uma região rica em resistência. E talvez, Wellington, você como legislativo, daqui a pouco a gente belisca isso aí, não tão pobre na parte de água. Eu acredito que faltou ainda muito planejamento passado. A gente não adianta estar chorando pelo leite derramado, não é verdade? Verdade. A gente tem que olhar para frente. É por isso que o para-brisa ele é bem maior do que o retrovisor, né? Que é para a gente estar olhando para frente. Olhando para frente, nosso campo de visão. Mas eu enxergo, eu como empresário, eu enxergo uma vasta, um leque de oportunidade muito forte, principalmente com essa chegada do turismo, né? Porque a gente sabe que quando o turismo acontece, ele mexe com toda a cadeia social de uma cidade. E não tem como a gente fazer turismo sem a participação do cidadão defendendo, porque a gente tem que defender nossa bandeira. Verdade. Né? Eu vejo que tem muita gente que vai, porque a praia, porque isso, porque aquilo. Você valoriza muito outros lugares lá fora, né? E não valoriza fora, o né? nosso. Verdade. Não é verdade? Aí eu acho que quando você tá ali em Cacemiro, você é filho de Cacemiro. Não, sou de Cacemiro. Não, a gente não tem praia, não. Tem não, mas tem uma açude ali e tal, que tem um chique-chique, tem a Serra da Caxeixa, né? Que é uma trilha incrível, um rapel incrível que proporciona. Não é verdade, Netinho, já pegando esse adentro aí, você me fez lembrar de um amigo aqui, a quem eu mando um abraço aqui. Eu tenho como um amigo que é esposo da minha tia, quem eu trabalhei muitos anos, chama Zé Bezerra, viu? Que você precisa conhecer. E quem sabe um dia convidar ele para bater um papo com você, que é um cara muito rico de história, um grande empresário em Casserengue. Ele dizia às pessoas lá em Casserengue, chegava, ele falava que ele é matuto criado aqui, um matuto mais inteligente que eu já vi até hoje. Que eu trabalhei, que eu tive o prazer e tenho de estar junto hoje dele, né? Ele dizia assim, chegava pessoas, tu conhece os Estados Unidos, tu conhece João Pessoa, tu conhece Fortaleza? Ele dizia, não, mas eu conheço a Serra da Caxeixa e tu não conhece. Então ele tinha esse ditado que hoje traz pra gente. A gente às vezes quer saber do lá fora e esquece da nossa própria casa. Como você mesmo vinha frisando, a gente é muito rico em cultura, em turismo. Hoje muita gente já conhece praias, conhece resorts, mas tem gente que quer conhecer vamos botar o nosso agreste, nosso sertão, a nossa cultura. Nossa cultura, nosso Curimataú. Nosso Curimataú. Então, hoje é o turismo ecológico, o turismo religioso, a gente está em abundância. E cabe a nós, como poder público, como cidadão, lutar por isso, né? Lutar por isso, a gente sabe do nosso potencial, sabemos o quanto agrega para nós, enquanto pessoa, enquanto comércio. Você tem um empreendimento que hospeda, você tem um empreendimento de alimentos, você tem um restaurante, tudo isso aí vai crescer na cadeia. Então, se a gente não incentivar nosso município, nossa região, nosso Curimataú, a gente vai ficando para trás. Hoje a gente vê João Pessoa como um dos polos um dos maiores polos turísticos do mundo. Por quê? Porque tem um incentivo do governo, da própria prefeitura, tem um trabalho voltado, né? E com isso vem os investimentos e a gente precisa melhorar. A gente estava falando de recursos hídricos. Como você falou, a gente não pode olhar no retrovisor. A gente tem muito que melhorar. Eu posso falar da minha região, que é Casserengue. A gente precisa de Casserengue ter um manancial, ter um reservatório a nível municipal grande, que é uma batalha nossa enquanto pessoa, enquanto política. A gente tem que batalhar por isso, porque quando vem a escassez de água, tem os barreiros pequenos dos produtores, tem um açude maior, mas não suporta toda aquela seca, que normalmente você sabe que a seca às vezes não é um ano, é 2, 3. 2, 3, perfeito. E a gente precisa, como tem aqui Cacimba da Várzea,
apesar de ser uma água imprópria para o consumo humano, mas é uma água que, pelo menos para os animais, ela tem serventia. Tem serventia. Então já pensou se a gente tem na nossa região mais um ou dois manancial como Cacimba da Várzea, Que reservatório de água nunca vai ser de água menos, né? vai ser de menos. Então a gente tem que lutar por isso. A gente não pode olhar para trás, como você falou. A gente tem hoje escavação de poços artesianos na região, mas muitas vezes a gente tem um poço escavado, tem água lá, mas não tem a bomba funcionando, não tem o catavento tirando a água. Então isso é uma luta nossa, que a gente cada dia tem que tentar melhorar esses nossos recursos hídricos, que apesar de tudo não é tão escasso quanto a gente imagina, né? É escasso porque não está sendo explorado, Está sendo né? explorado, Né, Wellington? verdade. Wellington, agora uma curiosidade. Você disse que também foi a São Paulo. Na sua adolescência foi isso, não? Quantos Já anos você foi lá? 18 anos. 18 anos. Aí passou um bom período lá, como foi? Para ser mais exato, né, tinha 3 anos, 9 meses. 3 anos, 9 meses. Aí o pessoal pergunta, velho, tu não gostou de São Paulo? Eu falei, gostei tanto que fiquei 3 anos, 9 meses. Né? Ah, gostei. A São Paulo, né, eu como criança, como eu falei, meu primeiro emprego foi ser vendedor de dindim, depois cocada, vendi também nos campos de futebol. Aí no tabuleiro vendi bala, meus irmãos mais novos comiam tudo, a minha mãe brigava porque eu deixava eles comer, então isso tudo para ajudar a minha mãe em casa, né, ajudar a trazer a comida para a mesa, ela sabe disso, meus irmãos sabem. Isso é uma coisa que hoje eu falo com orgulho, sabe, Netinho? Não é querendo vitimismo, a gente fala, é orgulho que eu tenho de trabalhar desde novo. Aos 12 anos fui ajudar esse Zé Bezerra no comércio dele, me convidou para trabalhar. Aqui eu agradeço imensamente a ele, a família, que me abriu as portas para o mundo, me ensinou. Né? A gente trabalhava naquela época, era um salário simbólico, eu ganhava acho que R$ 12 por semana, e aquele dinheiro dava para ajudar em casa e me manter. Nos anos 2000, 2001. Com 18 anos, tinha um sonho de conhecer São Paulo. Meu pai morava lá, apesar de ser separado da minha mãe, tinha uma irmã. E aquele sonho de todo jovem, de ir para São Paulo, de crescer, de arrumar alguma coisa. Mesmo tendo oportunidades aqui, eu fui me aventurar lá. Graças a Deus, não ganhei dinheiro, mas ganhei experiência. Bom. Eu digo que em São Paulo aqui eu fiz a faculdade de trabalho, lá eu fiz o mestrado, né, de trabalho no comércio, sempre no comércio, trabalhei aqui com material de construção, lá também. E quando voltei para cá, voltei com mais experiência, voltei perfeitamente. Uma visão de mundo. Dando valor, que hoje eu não troco meu lugar por mil São Paulo, mas não falo mal. Lá eu aprendi muito e amo São Paulo, amo meus amigos que tem lá. Recentemente, uns 15 dias eu estive em São Paulo, passei um dia e meio lá, trabalho, tenho uma reunião com os amigos. Hoje já vou a São Paulo de outra forma. Espero que nunca precise ir para trabalhar, mas se for preciso, faço tudo de novo, Netinho. Tá certo. Porque lá foi onde eu aprendi a dar valor ao meu suor. Lá a gente aprende que nordestino muitas vezes passa por xenofobia. A gente sabe, eu passei por isso lá. Mas nunca desisti, nunca baixei a cabeça. Entrei numa loja lá como expedidor de mercadoria. Para muitos que não sabem, é aquele que pega a mercadoria que o vendedor vende e entrega para o cliente. Minha função inicial era aquela e saí como supervisor de vendas, né? E com uma proposta para ser subgerente dessa loja. Então, eu aprendi. Onde eu cheguei, eu fiz meu diferencial. Eu saí com o nome e hoje, onde eu chego, eu tenho as portas abertas por onde eu passei. É tanto que eu trabalhei na loja do Zé Bezerra, que é a Casa Jane Caçarenga, fazer um merchan da Casa Jane. Quem não conhece, vai lá conhecer, né, Netinho? Verdade. E trabalhei até meus 18, saí, fiquei 4 anos em São Paulo e voltei para lá. E lá eu fiquei mais 10 anos depois que voltei de São Paulo. Fiquei bacana, mais 10 rapaz. anos na Casa Jane. Só saí da Casa Jane quando foi para trabalhar para o povo, para trabalhar nos meus projetos de vida e quando entrei na política. E hoje tem um carinho muito grande por lá, tem minhas primas que tomam conta, tem do esposo da minha tia Zé Bezerra, e hoje eu tenho as portas abertas. Então, o importante na minha vida é sempre deixar as portas abertas. Perfeito. Por onde passei, né? Boas sementes, né? Boas sementes plantadas, né? E bons frutos colhidos, não é verdade? Graças a Deus. Wellington, tua família já tem algum vereador? É família de político? Como é isso aí? Porque Caçarenga é uma grande família, né? Caçarenga é uma grande família, é verdade. Quando junta esses dias, lá eu brincando, até aproveitar o espaço para mandar um grande abraço aqui pro amigo Pereira também, e falando, e ele começou a falar e pontuar. Parece que todo mundo é primo, irmão, não sei o que, quando mistura. Mas na tua família, já tinha algum vereador? Como foi isso aí? O primeiro sou eu. O primeiro é tu. O primeiro louco da família para enfrentar sou eu. Os parentes mais próximos, de pai, tio por parte de pai e de mãe, não. Não teve. Teve um tio, há anos atrás,
Ele foi candidato. Foi Entendi. candidato, gostava da política, mas assim, teve uma votação menos expressiva, nunca foi eleito, mas assim, origem política, e esse tio nem me apoiava, votou em mim, Entendi, nem entendi. quando eu fui candidato. Então, eu eu acho que eu sou o que plantei a política na família. Na família. Inclusive, minha mãe foi contra eu ser político, eu ser candidato. As grandes maioria são. As grande maioria, minha mãe, minha esposa, a quem eu mando um abraço aqui, que deve estar nos assistindo, vai nos assistir Vai nos assistir, posteriormente, com né? certeza, com certeza. Minha família não acreditava em mim, que eu seria eleito. E eu e alguns amigos fomos quem acreditou no projeto, e foram poucos amigos, viu? Naquela época que em 2019 para 2020, que eu lancei meu nome como pré-candidato a vereador naquela época, só quem acreditou em mim foi eu e poucos amigos. Inclusive, como eu disse aqui, uma parte da minha família não acreditou. Meus irmãos acreditaram, minha mãe não queria e também achava difícil. Mas eu já tinha uma história na política desde novo. Desde meus 16 anos eu já era politiqueiro, como eu posso dizer. Eu gostava de estar de dentro de eventos, de comício. E apoiei um amigo aqui, eu mandar um abraço aqui, Chiquinho Gregório, 2 campanhas. E ele foi na primeira, o segundo, a que eu apoiei ele, o segundo mais votado, e na outra, o mais votado, até essa última campanha, da história de Cacerengue, tendo o Hélito como cabo eleitoral. E esse clamor da população, dos amigos, era: se candidato, Hélito, rapaz, não vou votar mais nele, não. Se tu for o candidato, eu voto. Rapaz, se fosse tu, eu votava. E começou aquele clamor, e eu digo: rapaz, eu acho que uma hora eu vou. E a política, tudo é momento. Tudo é momento. Tudo é momento, na vida da gente tudo é momento. E eu fiz uma leitura em 2016, ainda apoiando então o vereador Chiquinho, o pessoal pedindo para eu ser candidato. E eu vi que eu não tinha condição nem financeira, porque a política envolve financeiro, Queira que não queira, nem né? gabarito político para ser candidato. E tinha, vamos botar, como eu posso dizer, muitos peixes grandes, inclusive Pereira era vereador, aqui eu mandar um abraço, amigo meu, pessoal, ele sabe disso. Chiquinho, Genário, Vanderlan, tudo na época era vereador e amigo meu. E eu digo: olha, aqui eu não tenho vaga nesse time. Não vou ter espaço, né? Não vou ter espaço. Então, continuei apoiando Chiquinho. A gente teve uma divergência política, não pessoal. Hoje é um dos melhores amigos que eu tenho. E naquele momento eu decidi: hoje eu sou candidato. Conversei com 2 ou 3 amigos que me apoiaram a ideia. Eu digo: vou para frente, lancei o nome. E teve muita dificuldade nesse processo até registrar a candidatura. Quando eu olhava para um lado e para o outro, eu digo: a dificuldade é grande, mas Deus está lá na frente e eu estou acreditando. Então, foi na época da pandemia. Eu trabalhava na Casa Jana ainda, na empresa com a qual eu disse que fiquei 6 anos, depois voltei mais 10. E nisso comecei a batalhar. Reservei um dinheiro, disse: esse dinheiro que dá para fazer minha campanha 45 dias. Mandar fazer o santinho. Manda fazer o santinho, uma gasolina para visitar os amigos, uma viagem ou outra. Meus irmãos me ajudaram com o carro, que eu não tinha um carro, dividiram um carro comigo. E quando passou de 45 dias de campanha, passou 15 dias, esse dia tinha acabado. Eu disse: meu Deus, para onde eu vou? E tem uns amigos que se sustentam na mão, vamos embora. E eu, com um macete político e vendo as coisas boas, fui empurrando, andando. Muitos amigos sabem dessa história. E prometendo. As pessoas: Wellington, resolve isso aqui, tem que fazer aquilo. E eu me segurando. Amanhã dá certo, depois dá certo. Quando faltava 15 dias, meus irmãos falaram: rapaz, vende os terrenos aí, pega para tu fazer uma viagem para algum, ajudar outro, para fazer tua campanha. Eu não tinha quem vender os terrenos, mas arrumei o dinheiro dos terrenos emprestado e fui para cima. Faltando 5 dias, Netinho, para a campanha, eu tava liso de novo. E não é segredo que a gente, para manter uma campanha, tem que ter um recurso. Eu digo, e olhando, e eu tive acesso a uma pesquisa que ninguém teve, e eu tava no jogo, mas precisava de uma a mais. E ninguém acreditava em mim, que eu era eleito. E eu acreditava. Fui na casa de um amigo em Arara, que aqui eu não vou citar o nome por questão ética, de uma amiga, na verdade, que hoje eu sou muito grato, que me deu a mão, disse: olha, você precisa de quanto, tá aqui, se precisar, venha buscar mais. E foi aquilo que, na minha coragem, na minha raça, fez eu ser eleito contra tudo e contra todos naquele 2021. 2020, a eleição de 2020. A eleição de 2020, você assumiu em 21. assumiu 21. Então, para muitos, quando abriu a urna, foi uma surpresa. Para mim, não. Porque eu sabia do meu potencial, sabia dos amigos que me apoiavam e sabia da trajetória para estar ali. Quando chegou esse ponto que eu assumi enquanto legislativo, aí teve um trabalho de 4 anos. Nesse meio período teve altos e baixos, como na vida e na política tem.
e veio a questão da reeleição de 2024. E eu fiz uma coisa na política de Casserengue, Netinho, que eu acho que muitos olham diferente, mas eu tenho um olhar. Eu não fui o mais votado no geral. Eu, na primeira eleição, fui eleito com 242 votos. Na segunda, eu fui com 454 votos. Eu fui... Mas que dobrou. Não dobrou. 220. 212 votos. Eu aumentei de uma campanha para outra. 212 votos. 212 votos. Coisas que nenhum vereador de mandato na história de Cassarengue fez. Aumentar... E eu acho que nem candidato que não tinha sido eleito foi eleito. Aumentar 212 votos de uma eleição para outra. Que foi praticamente o número de votos que eu fui eleito na campanha anterior. Então, isso representa um trabalho, representa um respeito pelo povo, representa uma linha na política. Não é porque eu não tive origem política lá atrás que eu não tenho uma história, que ninguém vai conhecer minha história. Minha história está feita. Daqui para frente, o que Deus permitir para mim na vida e na política, eu só tenho a agradecer, porque hoje eu estou feliz demais aonde Deus já me permitiu chegar, olhando de onde eu vim. Porque esse reflexo desse aumento de mais de 200 votos, queira ou que não queira, digamos que seja um troféu para o seu trabalho. A verdade tem que ser dita. Né? E é muito bom quando a gente faz um trabalho, Wellington, e a gente, principalmente quem trabalha na parte política, porque assim, eu converso muito, brinco muito e debato muito, como a gente já vinha falando, né? Eu sou aquele cara que eu torço pela minha cidade. Um exemplo. Se o prefeito está aí que eu votei ou não, se tem 9 vereadores que estão ali, se dos 9 eu votei ou não, mas o vice-prefeito, que está agregado ao prefeito, enfim, né? Ou o presidente ou o governador, o que quer que seja, mas vamos falar em questão do município. Quem está ali, eu particularmente, eu estou torcendo. Por quê? Eu sei que se der certo na diligência deles, vai refletir na cidade, possivelmente vai refletir para mim como cidadão e principalmente como empresário. Concorda comigo? Corretíssimo. Então pronto. Meu sentimento de política é essa e tem uma certa, digamos, um certo cuidado para não levantar a bandeira partidária, é uma questão pessoal minha. Por quê? Porque eu preciso ser, na minha cabeça, eu preciso ser um pouco liberto, porque na hora, Wellington, votei em você, você é meu vereador, tá certo isso e isso. Agora tem isso e isso que você fez que eu não concordo. Né? Que infelizmente você sabe que muitas vezes, dentro do jogo político, e dependendo da sobrevivência política que você venha a ter, você tem hora que você não pode. É infelizmente. Né? Não pode dizer que não concorda. Tendo lá dentro já nessa sua colocação, a política, eu, apesar de gostar muito da política, eu sou, como você falou, eu tô na política porque eu gosto muito, não é porque ninguém me empurrou, ninguém me botou, não. Eu tô porque eu gosto, Deus permitiu e o povo confiou em mim. Né? Eu não tenho apadrinhagem política. Né? Se você olhar, a maioria dos políticos hoje tem, como você perguntou, tem uma origem. Tem uma origem, tio, verdade. De um pai, de um irmão. Fica mais fácil. É mais fácil. Eu não tenho apadrinhagem. Se eu tô aqui hoje é porque eu tenho coragem. E vou continuar com essa coragem na política e na vida. Ter posicionamento. Apesar de você ter o lado A ou B, que a política sempre tem um lado. Mas assim, mesmo dentro do lado que eu tô, tem que ter meu posicionamento. Concordo, se eu não concordar com a linha daquele projeto, eu digo, olha, eu tô aqui com vocês, mas minha linha é essa. Então a gente vai ter que discutir isso aqui pra gente se alinhar. E tentar encaixar aqui pro bom andar, né? O pior de tudo da política ou de gestão é a politicagem. É o pensamento de que tem que ser, porque fulano tem o nome bom, fulano é parente de fulano que foi isso, foi aquilo, tem que ser ele para um projeto próprio, um projeto de pessoal. E a gente tem que pensar num projeto do lugar da gente, um projeto da cidade, um projeto da nossa região. Porque se a gente não fizer a boa política, a política nunca vai mudar. A política vai ser sempre aquela velha política de amarras. A gente não vai ter como bater no peito e dizer, eu vou correr atrás de melhorias para o meu povo. A gente não vai ter esse acesso. Então, hoje eu fico feliz ainda de a gente ver que a política tem uma mudança. A política já está mais liberada. Ela está hoje, um vereador antigamente, ele vivia debaixo de uma asa de um prefeito. Ele não tinha condições de conversar com um deputado, não tinha acesso a um deputado, a um governador, a um senador. E hoje, o vereador que tenha uma noção de gestão, de trabalho, ele tem esse acesso. Apesar de ser de base de prefeito ou não, ele pode buscar um recurso. Hoje a gente tem secretarias de Estado, secretarias, convênios federais, que a gente pode lutar, não precisa esperar por uma gestão. A gente põe uma perfuração de poço que eu posso ir no Denox, no
a Codevasf, que são órgãos do governo federal, claro que é através de articulação de deputados, mas a gente tem esse acesso que a gente pode lutar pelo nosso lugar. Então, Isso é muito bom porque quem ganha é o povo. é quem ganha é o povo. Até porque o prefeito ele é superlotado. É Se superlotado. você for, ei, prefeito. E eu, graças a Deus, já tenho um privilégio. A gente já aqui, mandar um abraço pro meu amigo Van, né, que já foi entrevistado por vocês aqui, que dá essa liberdade também da gente fazer esse trabalho, a gente dialogar com outras pessoas, buscar melhorias. A gente tem abertura na gestão. Claro que precisa fazer mais, precisa. A gente cada dia tem que buscar melhorar. Mas, assim, de modo geral, a gente tem uma visão de cuidar do povo. Cuidar do povo. E a boa política é justamente essa, né, Wellington? Tem que ter essa locução do prefeito com os vereadores. Porque senão como é que a roda funciona? Não tem como. Eu digo direto. Terminou a campanha, você tem que realmente baixar a bandeira, não é verdade? Porque tá todo mundo num palanque só. Não é verdade? É verdade. Partido A e partido B, todo mundo entrou ali na Câmara, conversou com o prefeito, tá todo mundo no palanque só. Eu entendo dessa forma. Nosso palanque tem que ser o povo. O povo, perfeitamente. Nosso palanque tem que ser o povo. Claro que a gente, enquanto político, enquanto pessoa, nunca vai agradar todo mundo. Eu entendo, a gente recebe críticas enquanto vereador, prefeito enquanto gestor. Mas, assim, a gente sabendo que a gente está fazendo o que cabe a gente e tentando melhorar, isso me deixa feliz. Eu sou feliz quando eu ajudo um amigo. Quando tem um amigo num leito de hospital que pede um apoio que a gente pode dar. Quando tem um amigo precisando de uma limpa de barreiro que a gente vai à gestão pede e é feita. Quando tem um amigo precisando de um corte de terra que a gente vai à gestão e é feito. Então, isso na política que a gente faz, isso deixa a gente feliz. Eu acho que se a gente não tiver na política para servir o povo, a gente não está servindo de nada. Verdade. Claro que a gente não vai agradar todo mundo, como eu já falei aqui atrás. Há uns 15 dias atrás, um amigo aqui, eu mandar um abraço aqui, Cosme do Damião, que você, não sei se você conhece, Demais. vereador. Meu amigo, meu cliente também. Pronto, Cosme do Damião me emprestou um caminhão para me botar água pro povo. No domingo, eu botei 5 carradas d'água pro povo. Do meu bolso, não cobrei R$1 de ninguém. Então, esse não é o papel direto do vereador. A gente sabe disso, o papel do vereador é outro. Mas como a gente mora numa cidade muito carente, uma região muito carente, o povo precisa e a gente se solidariza com essa situação e cuida do povo como a gente pode. Como semanalmente eu boto mais 1 ou 2 carradas, mas naquele momento a demanda é muito grande e ele se prontificou. Mas ainda tem gente que critica esse trabalho que a gente faz. Mas assim, eu vejo as críticas como uma construção boa, porque ninguém critica quem está morto, ninguém chuta um cachorro morto. Então, verdade. É um trabalho da gente que vem sendo feito. Claro que sempre eu digo direto, tem o apoio do prefeito Van, tem o apoio da gestão, mas a gente vem fazendo nossa parte. Como eu vou continuar fazendo minha parte enquanto pessoa, enquanto ser humano, a gente faz coisas que eu não gosto de divulgar, meu social. Você pode ver na minha rede social divulgar um trabalho, um caminhão-pipa, mas nunca vai ver eu entregando uma cesta básica a alguém. Isso aí você nunca vai ver do vereador, ele entregando uma cesta básica a alguém, filmando, como a gente faz. Nunca vai ver o Hélio dizendo que fez isso e aquilo para se engrandecer, não. Porque isso aí quem vai dizer é Deus, quem vai olhar é Deus e o povo, a pessoa que a gente faz. Então, ninguém por que o Hélio teve essa votação? Por que aumentou tanto? Eu sei por quê. Muita gente sabe. Porque o trabalho que eu faço, do social, eu não preciso estar postando. Perfeito. Netinho? Não precisa estar postando porque social, a gente faz para Deus. Faz para Deus, Faz social Deus, a gente faz independente de qualquer coisa. De ser qualquer vereador, coisa. de ser empresário, Verdade. de ser qualquer coisa. A gente tem que fazer mesmo porque a gente tá aqui para se ajudar. Nesse Verdade. mundo, se a gente não pegar o código que Deus mandou pra gente, que é servir uns aos outros, não tem sentido. Eu escutei uma frase uma vez de um amigo que eu levo pra vida, Netinho. Eu sou católico, respeito todas as religiões, mas um cara me disse uma frase um dia que eu levo pra minha vida desde eu com meus 18 anos eu vi essa frase. Mais vale as mãos que ajudam do que os lábios que rezam. Isso não é dizendo que a reza não serve. Mas assim, tem situações que pessoas que rezam tanto não faz o que você faz com suas mãos ou eu. Então, isso eu levo pra vida. Muitas vezes tem gente que tá numa igreja lá o ano todo. Mas às vezes o seu próprio irmão precisando de uma ajuda, ele não tem como ajudar, não quer ajudar. Então, essa frase, eu não sei se é bíblica ou não, desconheço, mas essa pessoa me disse. Eu já entendo que e eu levo isso na mente. Eu já entendo que é a tradução de um versículo bíblico muito forte, que a fé sem obras, ela é morta. Não é verdade? Verdade. Não adianta a gente só ter fé, só orar, se a gente não está
praticando, a gente não está idealizando, não tem sentido. Tem que cair em campo, Tem que cair em campo. não é verdade? E, Wellington, pegando aí toda a sua fala, aí rapidamente aqui passou um filme na minha mente, né? Que dos últimos 2 anos para cá, pouco mais de 2 anos, acredito. Se eu não tiver perdido, tem hora que a gente perde um pouquinho da noção do tempo, Do né? tempo, é verdade. O governo do estado, né, juntamente com o Sebrae, vem fazendo esse grande investimento, né? Criou a nossa primeira rota turística, né, que hoje Cacerengue, Cacimba de Dentro, Damião, Barra de Santa Rosa e Algodão de Jandaíra, essas 5 cidades estão dentro de uma rota turística já consolidada. Caminho das Ararunas? Não, é Rota dos Cactos. Rota dos Cactos. O Caminho das Ararunas, aproveitar até mandar um grande abraço ao nosso amigo Ricardo Câmara, que hoje é secretário de turismo lá em Araruna e é o presidente do nosso fórum de turismo do Curimataú. Aqui eu tive o prazer de conhecer lá em Cacerengue também. Perfeito, um cara que vem segurando a bandeira aí, eu acho que há mais de 15 anos, defendendo, que não é à toa que o Caminho das Ararunas está onde está, né? Que ele é um cara que ele vem trabalhando muito forte nisso aí, que em várias falas ele já nos falou que o Caminho das Ararunas ele quer se estender por todo o Curimataú, né? Ou seja, que a gente tem potencial para isso. Muito potencial. E eu confesso a você que eu melhorei, tive uma experiência melhor com política depois dessa questão, dessa injeção que o governo do estado com o Sebrae vem dando dentro aqui do Curimataú em termos do turismo. Por quê? Como a gente já tinha falado antes, o cidadão ele tem que ter o sentimento de pertencimento. Correto. Mas o turismo não se faz sozinho. Tem que ter o sentimento do cidadão. Tem que ter a parte que o empresário vai fazer. E tem que ter a parte do poder público. Porque o poder público ele não vai conseguir fazer sozinho, a parte do empresário. E nem muito menos o empresário do poder público. Verdade. E eu vi esse cuidado e eu vi essa pegada nessa chegada do turismo. Por quê? Porque precisava formalizar a lei, precisava instituir conselho, tudo. E nessa visitação das cidades como Cuité, Barra de Santa Rosa, Algodão de Jandaíra, Cacerengue, Damião, né? Donez já estava bem mais consolidado. Donez é uma cidade que praticamente você acha que ela está no Brejo, mas ela faz parte do Curimataú, pelo que eu entendi. Tá nessa divisãozinha, tá acima, Riachão, enfim. Eu vi a pegada que alguns vereadores e alguns prefeitos fizeram para que isso acontecesse, né? Uns tiveram menos esforço, outros tiveram mais esforço. Teve canto que a gente chegou que o vereador comprou a briga, outros, ficava aquela coisa. Mas eu vi que teve muitos, não é missa de corpo presente, não é porque eu estou aqui na sua frente, eu vi, viu? A sua empolgação, a sua força, juntamente com outros vereadores de lá, com os vereadores daqui, que se inteiraram nisso aí. Até teve algumas cidades, não sei se foi o caso de Cacerengue, não me recordo, né, que fizeram até sessão extraordinária, porque estava fora ali. Não foi o nosso caso, mas a gente fez o que estava no nosso papel. O nosso papel, né? O que acontece? Eu vi o esforço que foi feito porque tinha prazos a cumprir, né? E a gente precisava realmente colocar essa cidade criar no mapa. Esses conselhos, né? Para entrar no mapa. Isso, perfeitamente. Um grande esforço, uma grande... Agora faltou até a palavra de eu comentar. A questão da logística, eu não vou falar empresário, eu vou nem falar a questão é uma logística muito forte para se fazer isso aí. Então, se não tivesse o empenho dos vereadores de cada município, né? Se não tivesse o empenho dos prefeitos, a gente não tinha conseguido pegar o prazo. Não tinha andado, né? Estava estagnado, né? Estagnado, até porque, como você bem sabe, que você está ali envolvido ali no legislativo, tem verba que ela vem e ela tem um prazo para ser usado. Não é assim, se a gente não votar a dotação, normalmente vem para a gente votar a dotação para que a prefeitura, que no caso o executivo, possa usar aquele recurso, a gente perde o prazo e aquele dinheiro fica parado ou volta para os cofres do governo federal e estadual. Isso. Então, aí você disse quem foi que perdeu? Perdeu a comunidade. A comunidade. Porque aquele dinheiro vinha para beneficiar, né, o povo. Né, beneficiar um certo projeto. Se você perdeu, Netinho, o cavalo andou. Pegando essa sua fala, né, muito importante, Cacerengue, acho que 2023 para 2024, a gente teve essa discussão muito ampliada lá, que eu mando um abraço para Jadilson, para Gustavo, Guga, Diana, né, conhecido.
O A menino quem aí lá, também são os grandes a quem guerreiros, lá estão batalhando, né, muito pelo turismo. Pereira, né, o amigo Chiquinho também, que é um batalhador por essa região, pela nossa região de Casserengue. Então, quando veio essa proposta lá para Casserengue, a gente abraçou, não só eu, os demais vereadores também, o executivo, em nome do prefeito Van, o seu filho Gerson. A gente deu total apoio dentro do que cabia a gente. Né? Porque, como você falou, cada um tem que fazer sua parte. O empresário, o poder público. E tem um amigo lá, Gedilson, que, salvo me engano, é presidente do Conselho Municipal. Né? Edilson. Trabalha junto com o Gustavo. Ontem até me convidou para ir para um fórum em Sossego. Eu, pelo um compromisso em Casserengue, não pude ir. Mas, assim, sempre participei. Participamos em Solânia. Participamos em Barra de Santa Rosa também desse fórum. Foi onde eu conheci o amigo que você citou agora há pouco, de Araruna. E a gente vai estar sempre pronto para ajudar o nosso município. Existe em Casserengue também um projeto do deputado Chió, né, que pede para que a Serra da Caxeixa seja um parque estadual, né, que isso vai, se isso acontecer, se o governo sancionar, isso vai alavancar mais ainda o turismo no nosso local. Mas tem lá as pessoas que estão batalhando, estão investindo em hospedagem, investindo em restaurante. Gustavo mesmo lá tem outras modalidades também de camping, como você até no pedal lá, você ficou lá em Pereira também acampado. Então a região da gente tem muita coisa para a gente explorar. Verdade. Como você mesmo frisou, o poder público, a gente tem que fazer a parte da gente. Tem que ajudar na logística, no apoio, questão de lei expressa a gente tem que aprovar. Mas se não tiver pessoas como Gustavo, como já disse, como Netinho, como Pereira, outros e outros, que venha a fazer a parte dele do empresário, a parte do sonhador, nada vai para frente. Verdade. Nada vai para frente. Não adianta nós, enquanto gestor, aprovar leis, deixar lá bonitinho que tem um conselho municipal de turismo e que isso, ninguém da cidade dê valor ao turismo, o turismo não vai para canto nenhum. Vai ser só papéis, né? Vai ser só papéis. Então, é igual hoje, o pessoal diz, os vereadores precisam fazer isso. Falando já como política, a gente é muito cobrado pelas leis que já existem. A gente é cobrado pela... A gente cria a lei. Mas quem tem que executar é o executivo. E muitas vezes quem tem que fiscalizar, até vamos estar a gente é cobrado muitas vezes pela a questão de trânsito, a lei de trânsito. Casserengue é para ter isso, aquilo. Mas quem tem que fiscalizar é a polícia de trânsito, não é o vereador que tem que estar fiscalizando aquilo, botar em prática. Então, muitas vezes foge da alçada da gente enquanto legislativo. Mas a gente não vai tirar o nosso peso de estar cobrando. Eu digo que a gente tem que fazer é cobrar que a lei seja executada, cumprida. Né? É verdade? E ainda vou pegar um pouquinho mais pesado. Que eu até estava brincando aqui com o João e meu filho, né? Meu número 1 aí, que eu tô numerando agora, sabe, Eduardo? Para não perder o número dos meninos. Né? Porque nasceu meu quinto agora, viu? Quinto, né? Que nasceu o quinto, Eita. foi. Aí o que acontece? Eu pego um pouquinho pesado, porque assim, problema do lixo. Vou dar um pequeno exemplo aqui rápido. O problema do lixo, ele é um problema de todas as cidades, da pequena à grande. Concorda comigo? Aí o cara diz, vou dizer aqui em Cacimbo dentro mesmo, que já aconteceu alguns casos, né? Muitas vezes acontece do carro passar fora da hora, um negócio, tal. Quebrar, acontece, verdade. Né? Mas o cara lá, que está na sua casa, tem a sua calçada, ele muito tá certo que eu não vou dizer, muitas vezes o cara não tem condição de fazer um cestozinho, porque ali, queira que não queira, 150, 200 reais, nem todo mundo tem condição, né? É verdade. Mas o cara não liga de pelo menos botar na sacola mais bem amarrada, joga de todo jeito, não procura nem saber, muitas vezes você não tem nem tanto compromisso, não procura nem saber o horário que o carro do lixo passa, por mais que não tenha agenda, mas você tem uma noção. Tem uma noção, a gente sabe. Que você tá ali. A gente sabe lá em Casserengue, por exemplo, só para segunda, quarta e sexta. Na minha casa, 8 horas da manhã ele passa. Se não houver um problema, 8 horas ele tá passando. Então, até aquele horário a gente já sabe. Então vamos lá, segunda, quarta e sexta. Passa de 8 horas. Se houver um problema que ele só for passar de tarde, não tem problema. Mas o que danado aconteceu de eu botar o lixo na terça se no carro do lixo não passa na terça? Verdade. Então tem coisas, Wellington, que a gente, como cidadão, a gente tem que cobrar, exigir, mas tem que fazer nosso papel, meu amigo. Com certeza. Não é verdade? Netinho, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito do... Pra eu tá bom, pra tu não importa. Eu tô falando aqui não como político, tô falando como cidadão. Isso é o que nos deixa muitas vezes triste com algumas ações que a gente quer fazer,
que beneficia um modo geral, mas atrapalha um. E isso aí, aquele um vai te criticar. Quando eu assumi o meu mandato em 2021, a gente tem um problema muito grave, que eu fui cobrado durante a campanha de um lixão lá em Cacerengue. Foi importante você tocar nesse ponto, que era um lixão dentro de uma terra de um senhor lá, que ele recebia uma ajuda da prefeitura. Na verdade, não era de Cacerengue, era de Arara, que depois estava no município de Cacerengue. E ele tinha um aluguel por aquele terreno, e eu enfrentei, na época, o Ministério Público, enfrentei a Sudema, fiz denúncia. O pessoal dizendo, rapaz, ele tem costa quente não sei aonde, não sei aonde. Fiz essas denúncias lá e a gente fechou esse lixão em 2 meses. Né? O nosso mandato, com trabalho, usei os amigos com drone, fiz aquela filmagem. A Sudema fechada lá em João Pessoa na época da pandemia, eu consegui essas denúncias e com 2 meses esse lixão foi fechado. Até porque para ter um lixão tem que ter uma certa seriedade. Seriedade. Não pode ser de todo jeito, né? Eles colocavam fogo no lixão lá, que passava uma semana queimando aquele mau cheiro na comunidade, chama 5 Lagoas, lá de Cacerengue. E o pessoal há anos sofrendo com esse problema. E eu tive a coragem de enfrentar, enquanto legislativo. Tenho o prazer de dizer que tive. E nessa última campanha fui lá, graças a Deus, eles não tiraram todos os rejeitos, mas estava lá, parecia que nunca existia o lixo. Como ao redor da cidade, até o nosso secretário recente estava lá, fez uma postagem pedindo para o povo não jogar lixo. Num local que na mesma época também eu fiz uma denúncia, um terreno de um loteamento lá, o pessoal jogando lixo. Então, o povo cobra muito do poder público, mas não faz sua parte. Né? E quando então, o poder público faz sua parte, muita gente critica. Que prejudica um, prejudica outro, onde é que eu vou botar, mas como você falou, não sei questão de Cacimba dentro e outra cidade, mas Cacerenga é 3 vezes por semana. Dá muito bem pra gente controlar. Eu lá em casa mesmo, acho que a gente só coloca na segunda e na sexta. A quarta não tem necessidade. Né? Mas assim, a gente tem que mudar muito como ser humano, como cultura, para que as coisas andem. A gente não pode cobrar só dos outros um dever que é nosso. Verdade. É verdade? Verdade, né? Tem que primeiro se cobrar, né? Se cobrar, verdade. Porque é aquela coisa que você mesmo mencionou agora. Se tá bom para mim, para os outros não importa, né? Infelizmente a sociedade hoje ela tá vivendo dessa forma. Mas a gente não vai desistir do mundo, não vai desistir do nosso lugar por conta disso. A gente vai tentar reeducar, a gente vai tentar fazer com que o povo entenda que quando tá bom para você, tem que estar bom para todo mundo. É igual a história do som do vizinho. Eu tô ali ouvindo o som, tô feliz, tô lá me divertindo com meus amigos, minha família, e o outro vizinho do lado que tá lá 2 noites de sono, sem dormir, no outro dia tem que acordar cedo para trabalhar. Então a gente tem que pensar no próximo. É verdade. No dia seguinte, se for eu, né, nessa situação. Então, enquanto a gente não pensar no outro, a gente nunca vai melhorar o nosso. Verdade. Wellington, e vendo toda essa sua dinâmica aí, você é um cara com a cabeça muito aberta, um cara que tem uma visão de futuro, né? A gente deu para enxergar, principalmente em todo esse apoio do desenvolvimento turístico, né? Que vem acontecendo nos últimos anos. O que é que você enxerga hoje? Vou falar a nível de Cacerengue e a nível de região. O que é que você enxerga hoje que o poder público deveria ter mais um olhar a mais para a gente conseguir desenvolver ainda mais o nosso potencial turístico? Netinho, a minha visão para o poder público melhorar, né? Vamos botar o potencial turístico. Vou falar de região, né? Não vou falar de Cacerengue, vou falar de região. A gente precisa melhorar a infraestrutura de estradas, certo? Estradas que eu falo não é rodovias, não. Graças a Deus, as rodovias são bem cuidadas. As estradas rurais precisam melhorar. Os pontos turísticos, principalmente no turismo religioso, viu? A gente é muito rico, Cacerengue é muito verdade. Rico no turismo religioso. Eu vejo aqui o ex-prefeito Nelinho, a quem eu mando um abraço aqui também, luta muito também por esse turismo, né, religioso. Tem aqui o santuário de Boa Vista. De Boa Vista, que eu estive visitando, muito lindo, uma missa que eu tive lá ano passado, se não me engano em agosto. 15 de agosto. 15 de agosto. De aniversário da minha filha, eu também. Pai, comemoração boa. Comemoração boa, eu estive lá nessa missa. Então, a gente precisa melhorar a infraestrutura, certo? Das estradas. Nos locais do turismo religioso ou até mesmo rural, né? O turismo, como eu falei lá atrás ali, por exemplo, a Serra da Caxias de Cacerengue, a gente precisa melhorar um espaço de camping, a gente precisa melhorar um espaço de estacionamento, estruturas como banheiros, como um fraldário, tem gente que vai com criança. Então, a gente precisa dar esse apoio
enquanto poder público, para que o privado, que as empresas, que os comerciantes, eles se sintam, vamos botar, como eu posso frisar aqui, eles se sintam mais à vontade de trabalhar, de montar seus negócios, suas barracas. Incentivado a investir, né? A investir, incentivar a investir. Eu acho que a gente tem que frisar isso. Eu tenho um pensamento, vou falar para o Casserengue, se Deus quiser, é uma luta da gestão atual prefeito, uma luta nossa, uma luta da população. Quando eu digo uma luta de gestão, é uma luta de população. Para a gente conseguir o asfalto que liga de Casserengue à Barra de Santa Rosa. Isso aí, Netinho, se Deus quiser, e a gente tem uma promessa do governador João e do futuro governador que vai assumir agora, Lucas, que vai sair. Isso aí vai impulsionar muito a nossa região. Como eu digo a nossa região, porque Casserengue, quem vai aqui de Solânia para a Barra de Santa Rosa, talvez ele não venha passar aqui para Cacimba dentro. Vai ser uma linha mais reta para o Casserengue. Perfeitamente. Quem vai de Bananeiras, toda a região, ela vai passar por lá. E ali a gente tem um potencial muito grande, que é a Serra da Cachecha. E nisso, eu já vejo diferente. A gente tem que pegar expandir ali 2 ou 3 quilômetros e puxar um asfalto até o pé da Serra da Cachecha. Para quê? Tem mais acessibilidade. Tem pessoas que nem conhecem, vai passar ali, mas se tiver um asfalto, vai dizer para onde liga, vai ter uma plaquinha lá, Serra da Cachecha. Porque o fluxo que hoje lá vamos estar que passa 20, 30 carros por dia, vai passar 100, 200. Então isso aí vai dar uma alavancada. Da mesma forma que a gestão do Cacimba Dentro vem fazendo para puxar o asfalto para Japi, que vai melhorar o turismo religioso para aquela região. Então tudo isso é o papel do poder público, é melhorar a infraestrutura, principalmente a infraestrutura. E também ter um cronograma de apoios a eventos locais. A gente tem em Casserengue vários eventos. Eu defendo que a gente tenha 1 ou 2 grande, certo? Com apoio da gestão. Porque não adianta a gente fazer muitos eventos e não ter organização. Não estou dizendo que os eventos lá são desorganizados, a gente longe daqui. Mas a gente sabe que muitas vezes falta a infraestrutura, falta uma logística melhor. Então, eu já conversei com o Pereira, conversei com o Gustavo, que a gente precisa unir forças para que a gente aumente o nosso leque, por mais que diminua a quantidade de eventos turísticos na região, mas que a gente faça um evento grande, como você citou agora há pouco no off, ali um evento que vai ter em breve aqui em Cacimba Dentro, a nível nacional. Então isso é uma coisa que a gente tem que buscar. E eu tenho certeza que os empresários, as pessoas que fazem parte do turismo, tanto aqui de Cacimba Dentro como de Casserengue, região, se tiver um olhar e uma acessibilidade de conversar com o poder público, eu posso falar para o Casserengue, a gente vai ter todo o prazer de apoiar dentro vamos estar dos meios legais, né? Que a gente tem um limite também, dentro dos meios legais e dentro da nossa realidade, um evento de um porte maior para que a gente possa divulgar mais a nossa cidade e nossa região. Perfeitamente. Muito bom, muito bem colocado, viu, Wellington? Semana passada, a gente teve a visita aqui, a grande participação do Dr. Edgar Luna, não sei se você conhece. Conheço, né? É amigo meu pessoal. Pronto, aqui eu mando um abraço a Edgar, viu? Cabo Vai Tampa, que também é um cara, um grande incentivador lá do esporte, lá de Algodão de Jandaíra, né? Verdade. Que também é uma cidade que faz parte da nossa rota, a Rota dos Cactos. Então, eu entendo que pessoas como o Dr. Edgar, pessoas como você, a gente tem que ter sempre essa comunicação, esse debate, né? No debate do bom sentido, né? Bom sentido. Essa conversa. Por quê? A partir do momento que você, como legislativo e como cidadão lá de Casserengue, você está brigando para fortalecer as estruturas, fortalecer para melhorar, incentivar empresários a investirem ali. O Dr. Edgar vem fazendo trabalho lá também. Ou seja, a gente que é de Cacimba Dentro, Damião e Barra de Santa Rosa, a gente ganha com isso. Por quê? É uma cidade vendendo a outra. É automático, né? É uma cadeia, né? É uma cadeia. E é interessante, Wellington, que nessa passagem que a gente está aí incentivando o turismo, Seu Zé Bezerra. Você conhece tudo, não conhece a Serra da Cachecha. É verdade. Ou seja, dele. Gostei disso. Eu preciso conhecer seu Zé, viu? Convide ele, viu, né? Com certeza, ele, pronto. João, já anota aí, viu? Vamos botar na agenda. Muitas vezes a gente conhece tudo e não conhece nossa região. E eu digo a você porque eu sempre fui muito fã da nossa região, sou muito babão da nossa gente, do nosso povo. E nessa passagem, a gente descobrindo aqui o incentivo do turismo local, eu vim conhecer belezas em Casserengue, Algodão de Jandaíra, Cuité, Barra de Santa Rosa, que eu não conhecia. E é porque eu sou um cara que tenho muita amizade
e muita locução com esse pessoal. Eu não conhecia. Netinho, já que você falou de belezas aqui, em Cassarengue tem outro ponto, vamos que é um ponto, para mim é um ponto turístico, e eu acho que futuramente a gente pode explorar também. Eu tive ontem o prazer, fazia acho que uns 10 anos que eu não visitava uma pedreira que tem em Cassarengue. Acho que pouca gente conhece. Lá em Cassarengue tem uma pedreira que é o único lugar no mundo que se explora o granito preto São Marcos. Granito preto São Marcos. São Marcos. Lá eles tiram aqueles blocos de pedra que eles exportam para a Europa, para vários países da Europa, para o mundo. E ontem a gente estava, Nelinho nos visitou em Cassarengue, né, junto com o prefeito Ivan, vereador Verinho, os demais colegas. A gente estava lá e comentando com ele dessa pedreira, e ele disse: eu queria visitar. De pronto mandei mensagem para o encarregado, para o gerente geral lá, que é amigo meu pessoal, Brilhante, a quem eu mando um abraço. E Brilhante nos abriu as portas, né, com a empresa privada. Abriu as portas, a gente visitou. Ele ficou maravilhado lá, como eu fiquei, que fazia muitos anos que eu não ia lá, na jazida, que chama jazida, onde explora, onde tira as pedras. Ia na pedreira, na sede da empresa, mas não ia na jazida. E a riqueza que sai daquele nosso lugar. A riqueza tanto financeira, lá gera muito emprego para Cassarengue, a gente agradece muito por essa empresa explorar, mas são riquezas tanto no ponto de vista financeiro quanto no ponto de vista turístico. Que futuramente a gente pode conversar com essa empresa, que a gente tem muito acesso, graças a Deus, e a gente também pode expandir isso para a visitação de turismo, porque é uma coisa, diferentemente da Serra da Caxixa, que é uma serra, lá são buracos cavados legalmente, né, explorado legalmente, não é coisa ilegal, tudo com os órgãos do governo federal e estadual regulamentado, que a gente vê hoje que poucas cidades da região, a gente só vê isso aqui no sul, em Minas Gerais. Eu passei recente dirigindo em Minas Gerais, a gente vê aquelas crateras lá de exploração de minério. Então, Cassarengue tem isso, como aqui em Dona Inês tem uma pedreira chegando na cidade, só que diferentemente da de Dona Inês, Cassarengue explora o bloco. Lá sai bloco com até 40 toneladas, né? Cada bloco aqui é paralelepípedo, né? Em Dona Inês. Então, a gente temos riquezas naturais, temos riquezas turísticas, que a gente precisa explorar, precisa divulgar para o mundo. Perfeitamente. E o mais legal disso é que você está falando, e nessa experiência também que eu tive, nessa passagem com essa evolução, esse desenvolvimento turístico na nossa região, é que cada cidade tem sua beleza particular. Ou seja, certeza. A gente não tem uma concorrência. Somos diferentes. Somos diferentes e ao mesmo tempo iguais, porque a gente está no mesmo bioma. No mesmo bioma, verdade. Não é interessante? Não é verdade? Ué, agora, esse podcast deveria ser um tempozinho maior, né, João? Umas 2 horas. Eu tô sentindo porque aqui a gente vai ter que trazer aqui o Elton aqui para fazer o volume 2, volume 3, volume 4 e assim sucessivamente, né? Mas eu sei que a gente vai ter ainda muita coisa para a gente conversar, né, Wellington? Com certeza, Netinho. Que eu tenho certeza que essa carreira política não vai ficar nesses dois mandatos, não vai ou não? Netinho, eu digo direto, a questão política eu deixo muito na mão de Deus e do povo. O pessoal pergunta: Wellington, tu vai ser candidato a quê lá na frente? Eu digo: posso ser a tudo, inclusive a nada. Mas eu nunca vou deixar de estar do lado do povo. Muito bem. A questão política eu trabalho sempre para evoluir. Eu acho que entrar na vida política para ficar na mermice, eu acho que ele não está servindo. Verdade. Mas eu entrego muito na mão de Deus. O dia da manhã a Deus pertence, né? A gente trabalha todo dia para evoluir e a gente busca o nosso espaço. A política ela não depende só da gente. Ela depende de pessoas, depende de um projeto, depende de um grupo. E meu projeto sempre será o povo. Sempre será o povo e o povo de Cassarengue. Aqui nós estamos falando do povo da região, mas como política, meu projeto sempre será o povo de Cassarengue. Perfeito. Certo? Irei trabalhar esses meus 2 anos e 11 meses que me resta de mandato de vereador, como se eu fosse vereador, candidato a vereador novamente. Se Deus me permitir, ou nos permitir o povo, que a gente tenha uma ascensão na política para outro cargo, numa majoritária, estou pronto e preparado, certo? Como história de vida, que aqui eu não contei 1/4, 1/3 da minha história de vida, mas com experiência política, com bagagem e conheço os caminhos. Mas também, se eu ver que o sistema não permite, eu sou muito consciente do meu lugar, muito consciente da minha realidade, mas jamais irei abandonar meu povo, jamais irei abandonar meu lugar e jamais irei deixar de lutar por isso que a gente está discutindo aqui, pela nossa região,
por melhoria para nosso povo, por dias melhores, né, Netinho? Muito bem, muito Porque a gente não somos políticos, político a gente tá, mas a gente tem que ser o quê? Humano, tem que ser visionário. Eu trabalho com... O pessoal diz, o que é que tu faz? Eu digo, eu faço de tudo. Hoje eu compro um terreno, eu vendo, eu crio um animal. Eu digo que sou funcionário da minha esposa, que ela tem uma lojinha de confecções aqui, já fazer um merchan, a Bela Modas lá em Cacerengue, bem. né? A Bela Modas, que é da minha esposa, e a gente... Muitas vezes o pessoal diz, tu tá em São Paulo, vou lá fazer compras, eu vou lá, tô lá com a sacola no Brás, lá na cabeça, na região, então é minha luta. Então assim mesmo. nunca vou deixar de lutar pelos meus ideais, pelo meu lugar, e nunca vou deixar de lutar pelo meu povo. Uma coisa que meus pais, que eu digo, meus pais, minha mãe, foi criado praticamente só pela minha, me ensinou foi ter força de vontade, sempre lutar pelo meu melhor e nunca querer nada dos outros, certo? Querer o que é seu de direito, trabalhar. Então, isso eu fui criado trabalhando. Hoje eu digo que eu sou preguiçoso. Preguiçoso que eu não tenho coragem de pegar no enxada, né? Que eu fui criado na enxada. Só uma historiazinha, né? Quando eu falo da enxada, eu lembrei aqui. A minha primeira bicicleta, eu comprei com o meu suor. Tem muita gente que ganhou bicicleta, carrinho. A minha primeira bicicleta eu comprei com 11 anos, quase 12, apanhando fava no roçado da minha avó. Cada dia que eu ia apanhar, ela me dava um dinheiro e eu juntando, comprei minha primeira bicicleta com esse dinheiro. E meu primeiro carrinho de brinquedo que eu fui ter ou comprar meu, sem ser alguém que doou, eu já trabalhava na Casa Jane, que eu tinha o sonho de comprar aquele carrinho, nunca pude. Comprei, tá lá em casa até hoje. Comprei com meu dinheiro, nunca brinquei com ele na rua, nunca tive esse prazer. Mas tá lá em casa esse carrinho até hoje, o qual eu olho para ele com muito orgulho, que ali foi do meu suor. Nunca tive nada de suor de ninguém. Então, isso é um orgulho para mim e minha vida sempre vai ser pautada no orgulho. No orgulho não de ser orgulhoso, mas do orgulho de onde eu vim e onde eu tô hoje. Isso a minha riqueza é essa. Muito bem, Wellington. Porque, na realidade, uma das coisas que a gente não tem como não observar, porque tem muita gente que quando entra na política, pensa que é político. Você não é político, está como político, né? Está como vereador. A gente só está. E o Wellington não deixou aí de correr atrás dos corre dele, de fazer as compras, não, organizar. E eu tenho um entendimento, por mais que a gente sabe que toda profissão, todo cargo, em tudo na vida, sempre vai ter o bom e o ruim. Não tem como a gente, digamos ter assim, ter só o bom. Jamais. Mas eu entendo que, independente do político, se ele for bom ou ruim, eu entendo que ele entrou lá, Wellington, com o sentimento de fazer alguma coisa pelo povo ou pela região dele. Por mais que ele trabalhe, muitas vezes, com pretensão particular, porque a gente sabe, né, que tem N's e N's, né? Não é verdade? Mas, no fundo, ele entrou com esse pouco sentimento. Eu acredito dessa forma, sabe? E você, como político hoje, você como vereador, e principalmente nas suas atuações, e com todo esse sentimento de pertencimento que você tem, né? Você precisa, sim, manter essa sua coerência, manter esse seu posicionamento, que é uma forma também de você influenciar, né, outros políticos que já estão ou os que queiram entrar. É verdade. Netinho, eu converso muito com pessoas, tanto da política como fora. A gente tem uma visão da política quando está fora e tem outra quando está dentro. Eu tiro o sonho de ninguém de ser político. Tem cabo eleitoral meu na última eleição agora, eu queria ser candidato. Eu cheguei para ele, a quem eu mando um abraço aqui, tem 2, que eles sabem disso, que eles têm um sonho, eu nunca terei o sonho deles. Eles vêm em 2 campanhas batalhando comigo, foram quem me incentivaram lá atrás. Mas hoje eles veem o que eu passo dentro da política e uns de rapaz, eu não quero mais. Eu digo, rapaz, tu vai. Que às vezes comigo é assim, contigo é diferente. Tu quer ir, tu vai. E eu posso, como eu falei, eu posso ser candidato a tudo, inclusive a nada, e posso apoiar um amigo, né? Posso apoiar um amigo a ser candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, isso aí. A minha vida, eu disse, é bem clara, é bem limpa, não tenho ganância por poder, por nada. A minha ganância é pelo meu povo, é pelo um bem-estar melhor. Quando a gente está na Câmara lá lutando, debatendo alguma coisa, é por melhoria para o povo. Claro que a gente não é hipócrita dizer, a tua vida melhor enquanto político. Financeiramente, eu digo a você que não mudou nada. Talvez eu tenha piorado. Não estou reclamando do que eu tenho, do que eu conquisto. Do meu salário. Se meu salário de vereador fosse só para mim, para não ajudar o próximo, era um dos melhores salários de Cacerengue. Certo? Mas eu tiro do meu salário para
botar um combustível, fazer uma viagem para alguém, tiro para botar uma água, tiro para dar um remédio, tiro para dar uma ajuda de um bujão, tiro para outra. Isso aqui eu não estou reclamando, estou relatando. Mas eu, para mim estar onde eu estou hoje, eu faço outras coisas. Eu compro um terreno, como eu falei para você, eu vendo, eu viajo, eu tenho uma loja de roupa, eu compro um carro, eu vendo. Então, eu faço outras coisas. Mas a política, para quem quer entrar nela para fazer pelo povo, ele tem um desafio muito grande. Ele tem que, primeiro, entrar na politicagem para ser eleito, porque tem a politicagem, tem a política e a politicagem. Se ele não entrar, eu digo direto, se você não entrar no sistema, é muito difícil você ser eleito. Primeiramente, Deus e o povo, mas também tem um sistema político que é um jogo de partido, é o lado certo ou errado para você entrar. Então, tudo é um processo. E depois que você está dentro, difícil, talvez não seja nem entrar a primeira vez, difícil é se manter na política. Tem colegas vereadores, lá em Caçarém, que tem exemplo, que ganhou uma campanha, na outra não foi reeleito. Tem pessoas que entrou na política, que tinha uma casa, saiu, vendeu a casa de morada. Porque a política, ela explora você, se você não souber lidar com ela. E a gente tem que saber dosar. Verdade. Eu digo direto, enquanto vereador, eu faço pelos meus que eu posso, que eu não posso, digo, amigo, infelizmente isso aqui eu não posso. Porque eu não posso tirar, Netinho, da minha família, de dentro da boca da minha filha, da boca da minha esposa, da minha boca, para dar pro povo. E muitas vezes eu acabo fazendo isso. E se a gente não se policiar nisso, a gente sai da política pior do que entrou. Verdade. Não é isso que eu tô falando de mim, não. Eu tô falando da política de modo geral. A gente vê muitos exemplos, né? Tem muitos exemplos. E para muita gente, Netinho, acha que o político ele vive cheio de dinheiro. Ele entrou na política só para ganhar dinheiro. Né? Que a realidade é essa. A política, para mim, é um modo de ajudar as pessoas. É uma tentativa de melhorar a vida da sociedade a qual a gente vive. E de um futuro melhor para os nossos filhos, para os seus filhos, seus netos, futuro meus netos, que Deus um dia possa me prover, né? Mas assim, eu penso no futuro. Daqui a 30, 40 anos, 50 anos, talvez a gente não esteja mais aqui. Mas a gente tem que deixar nosso legado como político, como pessoa. Então esse é o pensamento. Um ser humano. Muito bem, Wellington. Wellington, agradecer de coração, meu irmão. Viu? Você não sabe a alegria de estar lhe recebendo aqui no nosso podcast. E você não sabe ainda mais o quanto você contribuiu para o nosso projeto aqui, A Prosa é Essa, porque sua história é muito bonita de se ver e ouvir. Né? Eu sei que você é um cara ainda que vai fazer muito pela nossa região, não só de Caçarém, mas toda a região do Curimataú, porque você tem um sentimento de pertencimento, né? Que eu confesso a você que eu vejo em poucos por onde eu andei. E eu acredito que é esse sentimento de pertencimento que faz com que as regiões desenvolvam. Porque quando você chega, não adianta você, político, empresário, o que quer que seja que você seja. Se você não tiver o sentimento de pertencimento, de querer acontecer, os seus projetos não desenvolvem. Se você for um cara dinheirista, só pensar em lucro, né? Que eu bato muito nessa tecla como empresário. Hoje a gente tem um dilema muito grande quando se fala de empresário, de colaborador, aquela coisa, parece que é um querendo sugar do outro, né? Mas na vida a gente é um complemento, somos complemento, né? Um do outro. E a gente tem que ter esse sentimento de pertencimento. Se não tiver, não funciona, viu? Netinho, gratidão. Eu que tenho gratidão a você de abrir esse espaço, né? De ter feito esse convite para o pessoal conhecer um pouco da pessoa do Wellington, da história do vereador Wellington até aqui. Como eu falei para vocês, isso é só um pouquinho da nossa história. E como você falou, dinheiro é consequência, né, de um projeto, de um trabalho, de uma empresa, de onde você estiver. Então, para mim, eu acho que dinheiro a gente tem que ter para se manter. Verdade. Né? Dinheiro para se manter, para manter um projeto, porque, como você falou, a questão de patrão e empregado, eu fui empregado muito tempo na minha vida, mas nunca tive olho grande nas coisas do patrão. E hoje eu posso dizer que hoje eu sou patrão, porque eu tenho uma lojinha junto com a minha esposa, a gente ajuda duas meninas que trabalham lá, e eu sei o que elas passam, eu sei o que eu já passei no lugar delas. Então, perfeito. A gente não pensa só em lucro, a gente pensa em quê? Em ajudar o nosso lugar, em ajudar a crescer. O lugar da gente crescendo, como a gente falou, a gente cresce junto. Cresce junto. Então, aqui eu só quero agradecer ao seu espaço, ao seu programa A Prosa é Essa, que a gente tivemos o prazer de estar aqui sendo entrevistado. Entrevistado não, bater um papo. Né, e contribuir para que a nossa região, nosso lugar venha evoluir a cada dia mais. Obrigado, meu amigo. Eu, Wellington. Tamo junto. Abraço de coração. Pessoal, e vocês, logo mais, quando a nossa energia não voltou ainda, não foi, Jota? Logo mais, quando a nossa energia voltar, a gente vai subir o vídeo lá pro canal do YouTube, né? A Prosa é Essa. Você
que ainda não acompanha nosso projeto, se inscreva no nosso canal, A Prosa é Essa. Sigam a gente lá no nosso Instagram, A Prosa é Essa. Curtam, comente. E você de Cacerengue região, se quiser dar uma dica aí a nosso amigo o Hérito, uma sugestão, uma crítica, né? Estamos um abertos, comentário. estamos abertos. Estamos abertos. Deixe lá seu comentário, que com certeza o vereador aqui vai responder, viu? Pessoal, cheiro no coração. Um Deus abençoe a abraço. todos.